Você acredita que um segredo pode sobreviver meio século inteiro escondido dentro de um homem? Pois escuta, porque o que eu vou contar aqui não é invenção, não é lenda, e muito menos história para assustar menino. Meu nome é Frederico Silva. Tenho hoje 74 anos, e depois de 50 anos calado, eu finalmente aceitei que não dá mais para carregar isso sozinho. Se você está ouvindo, então já deu o primeiro passo. Mas cuidado, porque quando a gente revisita certas noites, parece que elas também revisitam a gente. Tudo começou em 1970, quando eu tinha só 19 anos e fui trabalhar na antiga fazenda Encanto, lá no interior de Goiás. O lugar era tão isolado que o vento parecia carregar sussurros que não vinham de gente. A fazenda era grande, bonita, cheia de gente trabalhadora e comandada pela família Souza, uma das mais influentes da região. No começo, a vida ali era tranquila. Ordenha de manhã, vaquejada à tarde, roda de conversa à noite. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. A primeira coisa estranha foi o sumiço de uns cabritos, depois foram os porcos. A gente achou que fosse onça, mas quem encontrou os restos dos bichos jurou que nunca tinha visto nada daquele jeito. Parecia que alguma coisa saboreava o medo das presas antes de matá-las, mas aquilo ainda era só o início, porque tudo, absolutamente tudo acontecia nas noites de lua cheia. E foi justamente numa dessas noites que eu percebi que aquela fazenda carregava um segredo tão antigo quanto a própria família Souza. Quando o senhor João Souza, o patriarca, começou a desaparecer sempre nessas noites, aí sim eu entendi que algo ruim caminhava entre a gente. Quando eu cheguei na fazenda Encanto, tudo o que eu queria era serviço certo e prato cheio na mesa. O mundo era simples. A gente trabalhava, comia, ria e dormia. A fazenda parecia um pequeno mundo cercado de pasto e mata por todos os lados. Para ir até a cidade, era quase um dia inteiro a cavalo. Lá dentro, quem mandava era o senhor João Souza, homem de fala baixa, olhar duro e um jeito de quem sempre estava pensando em alguma coisa que não dizia. Do lado dele, vivia a dona Joana, mulher elegante, sempre com um lenço na cabeça e um terço na mão. Era respeitada, mas não era de conversa. Já o Joaquim Souza, parente próximo, cuidava das contas, da venda de gado, dessas coisas que pobre nenhum de nós entendia direito. A gente confiava, porque tinha que confiar. Entre os trabalhadores tinha de tudo. O Tunico, vaqueiro destemido que ria alto e não tinha medo de nada. O Antônio, mais calado, homem de roça, mão grossa de enxada. O Roberto, que vivia na lida com o gado mais bravo. E a dona Cecília, lavadeira que sabia de todas as conversas, mesmo sem participar de nenhuma. As manhãs começavam cedo. A névoa subia do pasto como se o chão estivesse respirando. A gente levava o gado para o campo, consertava a cerca, ajeitava o que tivesse quebrado. À tarde, a fazenda parecia um quadro. Galinhas ciscando, crianças correndo, cheiro de café vindo da cozinha grande. À noite, a gente se juntava perto do fogão a lenha para ouvir causos, falar de política que ninguém entendia ou contar piadas sem graça. Foi aí que começaram os comentários. Primeiro na cozinha. Alguém dizendo que tinha ouvido uivo longe demais, alto demais. Depois no curral. Rastro esquisito na lama, pegada grande, fundo demais para o peso de qualquer bicho que a gente conhecesse. Ninguém levou tão a sério. No interior sempre tem exagero. Mas uma coisa ninguém podia negar. A cada lua cheia, alguma coisa mudava no ar da fazenda. O gado ficava agitado, os cachorros não latiam, uivavam.
e quase sempre quando a lua começava a clarear o terreiro, o Sr. João simplesmente desaparecia de vista. A primeira vez que algo realmente sério aconteceu foi numa madrugada abafada. O ar estava pesado, daquele jeito que até o silêncio parece suar. Quando o dia clareou, encontraram o corpo de Álvaro Raimundo, trabalhador antigo da fazenda, caído perto do paiol. A cena ninguém esquece. O peito dele estava aberto de um jeito que não parecia obra de faca nem de bicho conhecido. Não era ataque de onça, não era lobo. E lobo em Goiás todo mundo sabe que nem tem. Os homens que viram primeiro juraram que as marcas tinham 3 cortes paralelos, como se fosse a mão de alguém ou de alguma coisa com dedos longos demais. A carne estava rasgada, mas não comida, como se a criatura tivesse matado só por instinto, ou pior, por prazer. A notícia correu a fazenda inteira antes do meio-dia. E é curioso, ninguém falou alto, mas todos sentiram a mesma coisa no peito. Um nó, um aviso. Dona Joana trancou a casa inteira e fez o terço rodar até gastar os dedos. O Joaquim tentou convencer todo mundo de que tinha sido um bicho bravo, mas nem ele acreditava no que dizia. Na noite seguinte, quando a lua subiu redonda, clara e pesada, o gado começou a se afastar do curral. As vacas olhavam para o mato como se soubessem de algo que a gente ignorava. O vento trazia um cheiro forte, doce e podre, como de animal morto há pouco tempo. E os cães, aqueles cães que viviam latindo para qualquer coisa, ficaram encolhidos, gemendo baixo, sem coragem de enfrentar o escuro. Foi quando notamos outra coisa. Sempre que a lua cheia aparecia, o Sr. João Souza sumia. Às vezes inventava uma desculpa, dizia que ia até o galpão buscar ferramentas ou que precisava ver um bezerro recém-nascido. Mas ninguém nunca via ele nesses lugares. E quando o dia amanhecia, ele voltava suado, cansado, as botas cheias de terra, como se tivesse corrido a noite inteira. Aos poucos, a palavra proibida começou a circular nos cantos da cozinha e nos cochichos na estrebaria. Lobisomem. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso olhando nos olhos do outro. A morte de Álvaro já tinha deixado todo mundo inquieto. Mas o que aconteceu depois? Aquilo mudou a fazenda para sempre. O vaqueiro Roberto desapareceu numa noite em que a lua parecia maior que o normal, iluminando tudo como um lampião pendurado no céu. Ele tinha ido verificar um cavalo manco perto da mata e nunca mais voltou. Encontramos só o chapéu dele, caído no barro, com uma marca funda de unha, como se algo tivesse agarrado ali antes de arrastá-lo. Ninguém queria admitir, mas estava claro. Aquilo não era obra de gente. 2 dias depois, antes mesmo de a poeira baixar, o corpo de Dona Cecília foi achado perto do riacho. Ela lavava roupas ali todos os dias, conhecia cada pedra, cada curva. Mas naquela manhã, o riacho parecia outro. As águas estavam turvas, com um tom avermelhado que o sol não explicava. Dona Cecília estava caída na margem, o pescoço marcado como se tivesse sido segurado por mãos enormes. O mais estranho era a posição do corpo, como se ela tivesse sido observada, estudada e então descartada. A fazenda inteira parou. As mulheres choravam, os homens se armavam com o que tinham e até os cachorros se recusavam a se aproximar daquele lugar. Era como se a mata tivesse engolido o pouco de segurança que restava. Nessas noites, o comportamento dos animais era a maior denúncia. Os cavalos empinavam sem razão, as galinhas batiam asa no escuro. E os bois? Os bois ficavam aglomerados num canto do pasto, tremendo como se esperassem por algo terrível. A palavra que ninguém queria dizer começou a crescer dentro do peito de cada um de nós. Não era onça, não era homem, não era doença, nem maldição simples. Era outra coisa. Maior, consciente.
E a cada lua cheia, essa coisa parecia voltar mais forte. Só tinha um detalhe que ninguém ignorava. Sempre que a lua se levantava, o Sr. João Souza desaparecia. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de perguntar onde ele ia. Com o passar dos meses, a coisa tomou um rumo que ninguém podia mais fingir que não via. Toda vez que a lua cheia nascia redonda por trás da mata, o Sr. João Souza sumia. Não era desaparecimento longo, era apenas o tempo suficiente para acontecer alguma desgraça na fazenda. Ele saía dizendo que ia ver o gado, mas ninguém encontrava rastro de bota. Saía dizendo que ia verificar as cercas, mas ninguém encontrava rastro de bota. E quando voltava exausto, suado, com a respiração pesada. Houve uma noite em que eu vi com meus próprios olhos. Ele entrou pela porta da cozinha quase arrastando as pernas, as mãos tremendo, o colarinho da camisa rasgado. Dona Joana correu para ajudar e gritou para que ninguém se aproximasse. A gente fingiu obediência, mas todo mundo ali sabia que algo não estava certo. Tinha outra coisa, um cheiro. Sempre que ele sumia e voltava, era como se trouxesse um mato grudado nele. Mas não o cheiro de mato comum, e sim de sangue quente. Um cheiro espesso, metálico, que fazia a gente engolir seco e virar o rosto. O Joaquim Souza, parente e braço direito da família, tentava manter a aparência de normalidade. Dizia que o patrão andava cansado, que o calor fazia mal para a saúde, que a idade cobrava seu preço. Mas ninguém acreditava. A verdade era que Joaquim tinha o mesmo olhar assustado que nós tínhamos. Só tentava esconder. Foi então que Tunico me chamou num canto do estábulo. Fred, você já percebeu que toda vez que acontece alguma desgraça, o patrão tá sumido? Eu tentei desviar, mas não tinha como negar. Ele volta sujo, Tunico. Sujo de terra. E de outra coisa. Tunico respirou fundo e disse o que todo mundo pensava, mas ninguém tinha coragem de pronunciar. E se ele for a coisa? O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que o mundo. A ideia não era absurda, era lógica. O medo que sentimos naquela hora não foi só medo da criatura, mas medo do que um homem pode esconder por trás dos próprios olhos. Medo de que a fera não estivesse na mata, mas dentro da casa grande. E então, de repente, tudo começou a apontar para a mesma direção. Aquela família, a poderosa família Souza, escondia um segredo que atravessava gerações. E a fazenda inteira era só palco porque realmente vivia ali. As coisas chegaram a um ponto em que ninguém mais dormia direito. Cada estalo da madeira, cada mugido mais forte do gado fazia o coração pular no peito. Foi aí que Tunico, sempre o mais valente de nós, bateu a mão na mesa do refeitório e disse o que já estava estancado na garganta de todo mundo. Ou a gente enfrenta isso, ou essa fazenda acaba enterrando mais gente. Naquela tarde, nos reunimos atrás do paiol, homens suados, mãos calejadas, com medo escorrendo pelo rosto, mas tentando fingir coragem. Antônio, que quase nunca falava nada, foi o primeiro a concordar com Tunico. Se for bicho, a gente mata. Se for outra coisa, melhor nem pensar. Decidimos montar uma vigília completa na próxima lua cheia. Armados, espalhados pela mata. O plano era simples. Se a criatura aparecesse, não ia escapar viva. O mais estranho é que o Sr. João Souza parecia inquieto naquele dia. Andava de um lado para o outro, olhando para o horizonte como se esperasse alguém. Ou algo. A cada minuto ele limpava a testa suada, mesmo com o sol fraco. O olhar dele, aquele olhar, parecia pedir socorro, sem abrir a boca. Quando a noite caiu, sentimos que algo estava errado antes mesmo da lua surgir. O vento parou, o gado se empurrou para dentro do curral, como se pedisse abrigo. Os cães se esconderam embaixo da carroça. E a lua nasceu enorme, vermelha, iluminando cada galho torto da mata. Nos escondemos entre as árvores, segurando as espingardas com as mãos tremendo. Eu consegui ouvir meu próprio coração batendo na garganta. Tunico sussurrou ao meu lado.
Se correr, ela a pega. Se ficar, ela a pega também. Então, ouvimos um estalo, depois outro e outro. Passos pesados, como se algo muito grande estivesse circulando ao nosso redor. O cheiro veio primeiro, um cheiro quente, úmido, misturado com um sangue fresco. E antes da criatura aparecer, eu já sabia que não era bicho da terra. E se você ainda está aqui ouvindo isso, já deve ter sentido arrepio também. Então fica comigo e continua ouvindo. O pior ainda estava por vir. O som veio rasgando o silêncio, um rosnado grave, profundo, que parecia vir do fundo da terra. Tunico engoliu seco e eu senti minhas pernas tremerem. A mata ficou tão quieta que até o vento pareceu prender a respiração. Foi então que ela apareceu. Primeiro, só 2 luzes vermelhas no escuro, olhos. Mas não eram olhos de bicho, eram conscientes. Observavam a gente, estudavam cada movimento. Depois, o corpo enorme surgiu de trás das árvores. Metade homem, metade fera. Pelos escuros grudados de sangue, garras longas, curvas, afiadas como facas. E o pior, a criatura andava ereta, passo firme, passo humano. A lua cheia brilhava bem em cima dela, como se revelasse o que jamais deveria ser visto. Quando ela abriu a boca, dentes compridos apareceram, mais de 20, todos irregulares, todos capazes de rasgar um cavalo ao meio. O som que saiu não parecia de dor nem de raiva, parecia de consciência, como se a criatura soubesse exatamente quem éramos e o que queria. Foi Tunico quem atirou primeiro. O estampido ecoou pelo mato e o recuo quase arrancou a arma da mão dele. O tiro pegou bem no peito da criatura, no lado esquerdo, onde seria o coração de um homem. O lobisomem cambaleou, soltou um urro que fez os galhos vibrarem e caiu de joelhos, mas não morreu. Pelo contrário, olhou diretamente para a gente. E eu juro, tinha tristeza naquele olhar, como se implorasse para que a gente terminasse o que começou. Mas o corpo dele se ergueu de novo. Um movimento brusco, impossível. Sangue escorria pelo peito, mas ele se manteve de pé. Depois recuou, devagar, até desaparecer na escuridão. O silêncio que ficou não era silêncio de vitória, era silêncio de luto, porque naquele momento todo mundo ali percebeu a verdade que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Aquela criatura não era um monstro qualquer. Aquela criatura carregava um rosto conhecido. E você? Já imaginou olhar nos olhos de algo que não deveria existir e, mesmo assim, reconhecer alguém ali dentro? Voltamos para a fazenda em silêncio, cada um carregando o próprio peso. Era impossível dormir. Mesmo com a porta trancada, com o lampião aceso, o som daquele rosnado continuava vibrando no fundo da cabeça. Quando o sol finalmente apareceu, o terreiro estava estranho, quieto demais. Nem galinha cantou, nem cachorro latiu. Parecia que a fazenda inteira segurava o fôlego, esperando o que viria. Foi Tunico quem chamou a gente primeiro. Vocês precisam ver isso. No alpendre da Casa Grande, sentado numa cadeira de balanço e respirando como quem tinha corrido quilômetros, estava o senhor João Souza. Pálido, olhos fundos, a camisa aberta no peito. E ali, bem no lado esquerdo, exatamente onde o tiro pegou o lobisomem na noite anterior, havia um curativo improvisado, manchado de sangue seco. Dona Joana estava ao lado dele, segurando suas mãos como se estivesse tentando impedir que ele se desmanchasse. Quando percebeu nossa presença,
Ela gritou: "Ninguém chega perto, ninguém!" Mas era tarde. A coincidência, se é que podia ser chamada assim, já tinha tomado forma na cabeça de todos nós. O homem que liderava a fazenda inteira estava ferido. Ferido exatamente como a criatura. Joaquim tentava manter a compostura, mas o desespero escapava pelas frestas. Ele dizia que o patrão havia caído do cavalo, que tinha sido um acidente na noite anterior, que não devíamos criar confusão, mas ninguém acreditou, nem ele. O clima ficou tão pesado que até o ar parecia mais denso. Ninguém conversava, ninguém encarava ninguém, porque no fundo todos já sabiam que o verdadeiro monstro da fazenda não vivia na mata. Vivíamos lado a lado com ele. Naquela mesma tarde, sem aviso nenhum, a família Souza decidiu fechar tudo. Recolheram malas, documentos, papéis, objetos, como se precisassem apagar qualquer rastro de que um dia viveram ali. E ao entardecer, fugiram. Simples assim. Como quem foge não de um problema, mas de uma maldição. A fazenda nunca mais foi a mesma. A Fazenda Encanto ficou para trás como um retrato queimado. Depois que a família Souza fugiu, ninguém quis mais saber daquele lugar. A mata tomou conta do pasto, o curral virou ruína, e o silêncio, aquele silêncio que só existe depois da tragédia, cobriu tudo como poeira antiga. Eu fui embora pouco tempo depois. Passei décadas tentando esquecer, mas tem coisa que não desgruda da gente. Quase 50 anos se passaram até que encontrei o Tunico de novo. Foi por acaso, numa rua qualquer da cidade de Anápolis. Ele estava mais velho, mais magro, mas o olhar era o mesmo daquela noite da vigília. Um olhar que carrega coisa que não deveria carregar. Ele me reconheceu na hora. Me chamou para sentar, pediu café, nem esperou esquentar. "Frederico, eu sei o que você quer perguntar." Eu não disse nada, mas meu silêncio perguntou por mim. Tunico encostou as mãos na mesa, respirou fundo e falou: "O patrão, o senhor João Souza, morreu 3 dias depois." Meu corpo gelou. "Como assim morreu?" Tunico continuou. "Morreu do mesmo jeito que a criatura teria morrido. O tiro no peito, o ferimento não fechou. Nenhum curativo segurava. A família chamou médico, chamou rezador, chamou o que podia, mas ele piorava a cada hora." O coração bateu forte dentro de mim. Tunico baixou a cabeça como se lembrasse de algo que preferia apagar. Ele gritava, Frederico. Gritava como bicho preso. E sabe o mais estranho? O quê? De madrugada, antes de morrer, ele uivou. Um uivo igual da criatura naquela noite. Foi aí que caiu a ficha de vez. O tiro que Tunico deu na criatura foi o tiro que matou o patrão. Não existia mais dúvida, nem teoria, nem rumor. O senhor João era a fera. Sempre foi. E a família sempre soube. Mas o que você faria se descobrisse que trabalhou, viveu e dormiu a metros de distância de algo que nunca foi humano? Depois daquela conversa com Tunico, voltei para casa andando devagar, como quem carrega peso demais nas costas. Parecia que as lembranças tinham acordado de vez, como o bicho velho que nunca morreu. Naquela noite, olhei pela janela e, pela primeira vez em décadas, senti medo da lua cheia. O mesmo medo que senti na Fazenda Encanto. O mesmo medo que senti quando vi aqueles olhos vermelhos dentro da mata. Passei dias pensando se devia ter ficado calado. Se contar essa história agora não seria o mesmo que cutucar ferida cicatrizada. Mas a verdade é que o silêncio nunca protegeu ninguém. Ele só escondeu o que precisava vir à tona. E depois de 50 anos, eu finalmente entendi.
A maldição só terminou porque o sangue da fera foi derramado. A família Souza fugiu, mas levou junto o segredo. Não para proteger a gente, mas para proteger o sobrenome deles. E o que mais dói é saber que muitas vidas foram tiradas para manter essa mentira de pé. Eu carreguei culpa por décadas, achando que a gente devia ter feito mais. Mas hoje, velho e cansado, eu sei, não tinha nada que a gente pudesse fazer. Contra certas forças da noite, o homem não manda em nada. Mas vou te confessar uma última coisa. Essa parte, quase ninguém sabe. Há 3 meses recebi uma carta sem remetente. Papel velho, dobrado torto. Dentro só tinha uma frase escrita à mão. A lua volta para todos. Junto da carta havia algo embrulhado num pedaço de tecido escuro. Quando abri, era um pequeno tufo de pelos grossos, escuros, rígidos, igual aos que vimos presos nos galhos naquela noite. Eu reconheci na hora. E o pior é que naquela madrugada o vento bateu no portão da minha casa exatamente 3 vezes. 3. Como acontecia na Fazenda Encanto. A maldição terminou, mas o eco dela ainda caminha por aí. E se você chegou até aqui, talvez ele tenha te ouvido também. Então faz o seguinte, se tiver coragem, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que dorme tranquilo nas noites de lua cheia, porque algumas histórias nunca ficam enterradas.